Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agora é a Hora. Hoje estamos no número 43 e eu trago para você um assunto que nós nunca falamos aqui no Agora é a Hora, que é sobre direito. Só que é o direito da saúde, direito do paciente. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, se você tem plano de saúde, convido você a ficar comigo até o final, porque eu tenho certeza que essa profissional muito competente que eu trago aqui vai esclarecer todas as nossas dúvidas. Essa profissional é a doutora Giovana Rodrigues. Ela é especialista em Direito da Saúde e Direito do Paciente. Muito obrigada, doutora, pela sua participação agora aqui no meu podcast. Eu que agradeço pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com você. Muito prazer, porque olha só, doutora, como eu falei, né? Em todas as profissões, nós temos vários especialistas, né? E a área do direito voltado especificamente para esse assunto, que é um assunto que atende todas as pessoas, porque quantas pessoas hoje têm plano de saúde? Né? E quem nunca teve um estresse com o plano de saúde? E o que eu vejo hoje? Eu vejo que a demanda só cresce. E parece que eles não estão conseguindo dar conta, né? E como eu sou da área da saúde, nós vamos abordar esse tema, eu sinto essa frustração com relação aos meus pacientes. Eu não atendo convênio, nunca atendi, mas os pacientes querem um reembolso, então nós vamos conversar sobre isso. Isso gera muitos transtornos. Então, eu gostaria que você também, ao longo do programa, né, abordasse para nós essas questões, né, do direito do consumidor que está querendo receber, precisando, na verdade, receber esses atendimentos de um profissional que ele confia, que ele não é obrigado a fazer com um profissional que está no plano. Como muitas vezes também, olha só que me veio à mente, você vai num médico particular, ele faz pedidos de exame, ele não atende convênio. Aí você tem que ir no seu convênio com o pedido dele e pedir a transcrição. E muitas das vezes, aqueles exames não são todos cobertos. Então, eu fico com dúvida. Isso aconteceu comigo recentemente. O meu cardiologista e ortomolecular me pediu muitos exames hormonais e teve vários que o plano não autorizou e eu tive que pagar particular. Não questionei. Mas isso sempre acontece porque eu sempre vou nesse médico e nunca cobre todos os exames. Diferente de um médico do convênio, né, que já está ali conveniado, assim, pelo que eu me recordo, os médicos que eu fui no convênio ginecologista, nunca eu fui negada de nenhum exame, né? Então, são pautas que a gente vai trazer aqui, que a gente vai conversar. Eu queria começar com que você falasse pra gente o que fazer quando o plano de saúde nega atendimento. Aí depois a gente já parte para essa parte dos serviços. Tá, legal. Então, quando o plano de saúde ele nega um atendimento, seja ele qual for, o primeiro caminho é sempre buscar de forma administrativa solucionar a questão. Então, eu oriento sempre a, primeiro, buscar a ouvidoria do seu plano, né? Entrar em contato com o seu plano de saúde, perguntando, né, do porquê e indicar o caminho para que você consiga ter acesso ao seu tratamento, ou uma consulta, ou algo. Sim. Não conseguindo, próximo passo, denúncia na ANS, né, que é a Agência Nacional de Saúde, para poder, aí sim, eles entram em contato com o seu plano e muito provavelmente tem uma resposta, e também no PROCON. Então, são esses 3 órgãos que podem auxiliar de maneira administrativa. E esse contato é por e-mail? Pode ser por e-mail, pode ser pelo chat do canal de denúncias, né? Cada órgão tem a sua forma, mas normalmente todos acontecem de forma eletrônica. Em não acontecendo, né, não solucionando a sua questão, aí o único caminho é buscar um advogado, né, especialista da nessa especialista área. na área da saúde, para poder solucionar o seu caso. Tá. E com relação a isso que nós conversamos, né, que aí no caso entra nessa parte de negar atendimento no sentido de um profissional que não atende o convênio, e aí o paciente tem a guia médica,
né? Ele passou no médico, o médico fez a prescrição de RPG, no meu caso, na minha área, na fisioterapia. RPG, que são os mais comuns, acupuntura. E aí o paciente não quer fazer com um profissional que está atendendo no plano, ele quer fazer comigo, que sou particular, ou um outro profissional, outro físio. Ele entra com pedido de reembolso, mediante a nota fiscal que nós emitimos. E aí, se esse convênio se recusa, ele pode recusar ou ele não pode recusar? Então, o plano de saúde, ele sempre preza para que o beneficiário se utilize da rede credenciada dele. Claro que você tem a opção de não fazer com a rede credenciada. Quando você faz com um profissional particular, o plano de saúde deve te reembolsar de acordo com a tabela referente ao seu plano, o plano que você contratou lá atrás, tá? E essa tabela tem que ser cumprida. Claro que também, para que o beneficiário tenha direito desse reembolso, deve haver uma prescrição médica para que ele cumpra aquele tratamento. Tá? A guia médica. Então, por exemplo, fui no ortopedista e ele indicou 10 sessões de fisioterapia. Não, eu quero fazer com a doutora Josi. Doutora Josi, é assim que funciona, tal, meu médico determinou com que eu faça 10 sessões de fisioterapia. E aí, com as notas fiscais, ele consegue o reembolso, porque o médico prescreveu para ele aquele tratamento. Ou seja, é o recibo, né, a nota fiscal, junto com a guia médica. Porque a guia médica que determina aquele tratamento. Tá, agora se o paciente não tem essa guia, aí o convênio não tem obrigação de reembolsar. Não, porque... tem essa hierarquia dentro do convênio. A lei de planos de saúde, ela deixa claro que quem manda no tratamento é o médico. E para o tribunal também isso é majoritário, esse entendimento. Então, o médico prescrevendo é assim que tem que ser feito. E isso agora está querendo mudar ou não? Então, existem projetos de lei para que profissionais como fisioterapeutas, nutricionistas sejam... profissionais de primeiro contato. Exato. Que é o que a graduação dá de capacidade técnica. Sim. Né, que ao meu ver, é absurdo, né? Porque, existir essa hierarquia. Exatamente. Até porque cada profissão, senão não existiriam as outras profissões. Né? O médico resolveria o problema de tudo, né? Todos os problemas, todos. Como se ele fosse o único profissional. Então, não teriam outros profissionais, né? O dentista, o advogado, que é um profissional também de primeiro contato. Você teve a sua graduação, você recebeu uma capacidade técnica e o teu cliente te procura. Imagina você tendo um outro profissional acima de você que fala para o teu cliente como que você vai defender o teu cliente. Sendo que a advogada é você. Sim. Então, isso é uma coisa que não faz sentido algum. É ofensivo, algum. Inclusive, né? Ofensivo. Eu vejo até como uma falta de ética. E como que eu vejo que o médico, já que tem essa lei dentro ali do convênio, que é uma cláusula deles, em que exige que o médico faça a prescrição, tudo bem. O que ele poderia fazer? Olha... Vou deixar uma guia para você de fisioterapia, não explicando qual é o tratamento. Sim. E muito menos as especialidades, né? Se é RPG que esse paciente precisa, se é terapia manual. Ninguém melhor do que o próprio profissional para saber qual o meio de tratamento. Porque olha só, quando você faz a faculdade, você tem a capacidade técnica básica, feijão com arroz. Você se tornou especialista em direito da saúde, por quê? Porque você foi se especializar nisso. Então, o direito ele dá uma base que é um leque muito grande para o profissional ver qual área que ele vai seguir. A mesma coisa na nossa profissão, a medicina é igual e etc. Para o fisioterapeuta saber o que é RPG e saber quem precisa de RPG, ele tem que se especializar em RPG. Então, não basta nem ele ser fisioterapeuta. Aí, como que o médico, que nem fisioterapeuta sabe que você precisa de RPG? E o que a gente vê? O paciente que não tem indicação nenhuma clínica para começar o método, vai para o RPG e ele piora demais. E o fato dele piorar, porque o método não está atendendo ele naquele momento, ele não tem essa indicação, porque nós somos indivíduos, é muito individual, tem que avaliar. Sim.
E o médico está fazendo uma avaliação em cima de um exame, que é o mesmo exame para todo mundo. Então, as pessoas têm as mesmas hérnias de disco, né, na mesma nomenclatura, mas por que eu desenvolvi aquela hérnia é muito individual. Aí ele acaba fazendo a cirurgia, porque ele não aguenta mais sentir dor e na cabeça dele aquele tratamento não funcionou. Não era o momento, ele não tinha indicação. Ele precisava passar por outros tratamentos. E tem que ser o profissional da área graduado na fisioterapia. É a mesma coisa. O fisioterapeuta prescreveu um antibiótico. Não vai, quem vai prescrever é o médico. Aí fica uma confusão na cabeça dos pacientes. O médico deveria fazer o quê? Olha, fisioterapia. Lá ele vai te avaliar. Exato. Ele que vai falar se é analgesia, se você vai usar eletroterapia, se você vai fazer cinesioterapia, se é hora de fortalecer ou não. A conduta é dele, porque essa é uma capacidade técnica dele. Não é assim. As guias vêm para mim lá, mesmo eu não atendendo o convênio, o paciente me traz. Porque ele está no automático, ele está inserido dentro de uma crença, né? Sim. E aí eu olho, tem os exercícios que eu tenho que fazer, os músculos que eu tenho que fortalecer, os aparelhos que eu tenho que usar, ele escreve tudo. A maioria deles faz isso. E assim, estou totalmente contraindicado. É uma coisa assim, absurda. Você me lembrou de um caso de uma paciente que ela teve 70% do corpo queimado. E o médico dermatologista mandou ela fazer uma fisioterapia X. Quando ela chegou no fisioterapeuta para fazer ele falou, se eu fizer isso em você, não vai adiantar nada. Além do que, para o plano é mais custoso, porque ele vai gastar 2 vezes. A gente precisa fazer uma terapia específica, agora acho que era ablativo, não lembro direito. Mas o fisioterapeuta teve que entrar em contato com o dermatologista para poder mudar a conduta. Porque ia ser pior para ela. Olha que absurdo. Então, é uma coisa assim que eu falo, isso é inadmissível, isso precisa ser mudado, porque assim, a gente estuda tanto a importância da equipe multidisciplinar, agora nós temos a epigenética e a neurociência nos provando que tudo é conectado. Esse negócio de tratar exame, de tratar a tua condição, o teu diagnóstico, não vai resolver. Porque existe todo um mecanismo disfuncional cinético para te fazer ter aquele sintoma motor, biomecânico. E até nas questões emocionais também. Claro. É todo um processo. No corpo tudo é conectado. E esses pacientes continuam sendo tratados pelo exame, pelo sintoma, pelo efeito. E aí fala o que... E a fisioterapia ela é de extrema importância, porque por mais que o paciente faça uma cirurgia, o que vai determinar se essa cirurgia vai dar certo no longo prazo é a fisioterapia. Quem devolve função é a fisioterapia, quem previne é a fisioterapia, tudo é fisioterapia, porque fisioterapia é movimento, né? E aí o paciente fica nessa, e agora? Eu faço o quê? Eu vou para onde? Ele vive num quadro de estresse muito grande, o profissional que está no particular está se estressando também. Então isso tem que ser mudado. É a mesma coisa, o dentista receber uma conduta do que vai fazer na boca do paciente dele. Como? Imagina, se a gente parar para pensar, você como advogada, isso acontece com a fisioterapia, por que só com a fisioterapia? Porque ela está inserida dentro do sistema de plano de saúde. Eu vejo assim. Como ela está inserida dentro do sistema e todo mundo precisa, e o paciente tem uma crença assim, se eu pago o plano e pago caro, eu vou usar até a última gota. Mas ele não entende. Eu vejo o plano de saúde assim, para você ter ali um resguardo numa emergência. Fazer exames de imagem que são muito caros no particular, uma internação, receber um atendimento emergencial, um pronto-socorro, uma medicação, não para eu levar um tratamento. Eu vejo para um tratamento você procurar um profissional muito qualificado e da tua confiança. E infelizmente as operadoras de plano de saúde não têm esses profissionais credenciados na sua rede. Não tem. Né? Era aí que eu ia chegar. Por exemplo, o caso de pessoas com espectro autista, que precisam realizar fisioterapia ABA. Agora que os planos de saúde estão começando a querer implantar isso na rede. Mas para isso, para oferecer uma terapia ABA, você precisa ter um fono especialista, você precisa, né? E eles não vão se submeter a ganhar o que o plano quer pagar. Então,
Por isso que eles não estão no convênio. E aí é uma briga grande. E é isso que o paciente ele precisa entender. Se ele tem condições de pagar um tratamento, pague. Porque assim, não é um gasto, é um investimento. É a sua saúde. Isso não tem preço. Com certeza, mas imagine para um autista que ele vai ter que passar a vida fazendo. Porque não tem cura, né? É a vida. Entendeu? Então, eu acho que as operadoras também precisam se adequar a nova realidade, né? E atender a todos. Atender a todos. Olha só, era essa a minha próxima pergunta. O que está acontecendo? A demanda está enorme e aí o paciente paga em dia e está sofrendo, aguardando consulta. Para mim, isso é inadmissível. Você esperar 4 meses, 5 meses por uma consulta, aí você faz teu exame de sangue hoje e o médico só vai ver daqui a 6 meses, já era. Esse exame não tem mais validade. Isso nem pode acontecer. Mas acontece. Não deveria. Existe uma tabela de prazos. Ah, existe? Existe uma tabela. Então, por exemplo, ginecologia, pediatria, você ligou na clínica, eles em até 7 dias, eles têm que ter um horário para te atender, para ter uma consulta. Ah, é? Uhum. Não sabia. Pois é. E aí, nas outras especialidades, né, varia entre 10, 14 dias, mais ou menos. Mas, de qualquer maneira, isso precisa ficar registrado, porque as operadoras de saúde não fazem nada. Fazem nada. Nada. Então, você precisa de um ginecologista. Aí você liga num ginecologista da rede credenciada porque você não quer pagar. Sim, particular. E ela fala, daqui 3 meses eu te atendo. Mas aí assim, você tem que entrar em contato com a sua operadora, explicar que você entrou em contato com X consultórios e que nenhum deles vai te atender dentro do prazo estipulado. São 7 dias, então? Para a ginecologia então cada especialidade tem um prazo. Sim. E como que o consumidor sabe desse prazo? Onde ele se informa? No site da ANS tem essa tabela. O prazo limite. O prazo limite. E aí, é interessante fazer essa denúncia, porque senão eles não se mexem, as coisas continuam como estão. E aí, quem sofre? Nós, consumidores. Todos nós somos consumidores de planos de saúde. Todos. Né? E aí, doutora, o que acontece? Quando o plano não consegue te indicar um profissional que te atenda dentro desse prazo, ele tem que, nem que seja em outro município ou em outro lugar, ele tem que te arrumar outro médico. Outro médico. E se for em outro município, ele deve inclusive pagar o seu transporte até lá. Olha, tá vendo aqui que informações maravilhosas? Então, né, você, sei lá, você tá com um sangramento, alguma coisa urgente, ou mesmo que não seja, você precisa ser atendido dentro desse prazo. O plano tem que te atender. Outra coisa que eu tenho uma dúvida, que eu já ouvi de muitos pacientes, né, nesses 16 anos atuando aí na área, é a dificuldade para os que precisam fazer cirurgia. A dificuldade que é para conseguir que o plano cubra a sua cirurgia. Inclusive, tem um paciente meu que ele é até advogado, ele só conseguiu porque ele é advogado, né? E ele falou, nossa, é um absurdo o que fizeram, não sei o quê. E assim, é triste isso, né? Muito. Eles porque têm que cobrir a cirurgia, por né? Um serviço. Todas as cirurgias? Cirurgia indicada pelo médico. Tem a prescrição? Tem o pedido? Precisa cobrir. Desde que também a doença esteja, né, prevista no contrato. Ah, entendi. E mesmo que não esteja, existem manobras para que aconteça do plano custear essa cirurgia. Imagine você, que é fisioterapeuta, um paciente idoso, diabético, hipertenso, ele quase perdeu a perna. Aí ele não perdeu a perna porque ele encontrou um profissional maravilhoso que determinou um tratamento específico para que ele, eu não sei o nome, para que ele fez uma cirurgia na perna e ele colocou aquelas gaiolas. Sim, que deixou fixadores. Isso, e aí não sei a forma como aconteceu, mas com isso regenerou o que precisava. E o médico, quando ele começou o tratamento dele, ele falou para ele, olha,
o senhor vai precisar fazer pelo menos umas 3 cirurgias como essa. Porque vai mudando a prótese, vai mudando os pinos, vai mudando um monte de coisa. A operadora custeou uma, custeou a segunda, a terceira cirurgia eles falaram, não vou custear. Eu não vou pagar essa prótese, não vou pagar isso, não vou pagar aquilo. E nem a liminar eles cumpriram. Então, assim, eles estão dificultando tudo e estão passando por cima até do judiciário. Então, eles só enxergam cifrão. Só. E aí, a gente também teve que criar manobras para poder fazer com que a conta do plano fosse bloqueada para que o valor fosse pago como eles deveriam ter feito, né, na rede credenciada, tudo certo, bonitinho, como tem que ser feito, só que de forma particular, porque eles um absurdo. decidiram não custear. É que nem a parte de pedido de exames, né? Também. Nós podemos pedir exame de imagem, até porque nós estamos tratando esse paciente. Eu estou acompanhando todo esse processo, né, dessa hérnia de disco, dessa artrose, né, articular e etc. Nós podemos pedir de exame, porque nós aprendemos isso na faculdade, é um direito do fisioterapeuta pedir, como também, por exemplo, acho que uma outra profissão, a nutrição, pedir exames, né, de sangue, laboratoriais, mas o plano também não cobre se não for o médico que faça o pedido. Se o paciente quiser fazer um exame de imagem com um pedido meu, ele tem que pagar a particular. Por quê? Porque está dentro lá das cláusulas que eles impõem. A lei de planos de saúde. E se assim, acabou. E rezar para um dia mudar. Eu acho que vai. Se Deus quiser, porque em breve. Nós temos que ter a visão da medicina integrativa, Uhum. da equipe multidisciplinar, porque é só isso que vai... E olha só, é até uma maneira tão burra de pensar, né? É uma coisa que eu não consigo entender. Hoje, com todos os avanços da epigenética, da neurociência, entendendo que nós somos um todo e que nós somos seres individuais dentro de uma biologia, neurofisiologia, biomecânica. Não adianta tratar ninguém manada, né? Todo mundo igual, só tratar efeito, porque a conta vai chegar, tudo vai sendo somatizado pelo corpo. Não sai mais caro pro plano? Claro. Ter esse paciente a vida toda fazendo fisioterapia, não sai de lá 50 sessões. Quem já fez aqui pelo plano sabe, você fica lá no mínimo de 30, 50 sessões e continua com dor, porque é uma fisioterapia superficial que só vai no efeito. Muitas vezes, quase que sempre, ela está colocando o carro na frente dos bois e quem prescreveu foi o médico. Então o paciente fica usando. Da mesma maneira que se eu fico tratando só efeito, eu vou adquirindo novas doenças crônicas, eu vou ficando cada vez mais doente e eu vou usar o plano cada vez mais. Uhum. Então isso não faz sentido. É incoerente. É incoerente. Se nós tivermos uma conduta de unir cabeças, unir capacidades técnicas, o paciente vai ser ajudado no todo e vai ser curado. Uhum. Então, não vai dar esse custo até de internação. Uhum. Eu vejo um custo muito grande uma internação num hospital, por exemplo. Parece que eles aceleram muito para o paciente ter alta. É aquele desespero. Eu passei isso com meu pai. Nunca ficou internado, paga plano a vida inteira. Precisou ficar porque estava com pneumonia. E você via que a fisioterapia que passava, né, no leito, vinha ali prescrita pelo médico, um absurdo, fui questionar. Eles faziam uma motora com ele tão agressiva para um idoso daquela idade, debilitado, né, com aquele nível de pneumonia, que ele nem conseguia ficar em pé. Como é que você vai entrar? Porque a pressa de fazer ele ter independência para conseguir sair dali e esvaziar o leito. Olha só. Era uma pressa, você via que era uma ansiedade em toda a equipe para tirar o paciente dali. Nossa, claro, não é desumano. legal ficar internado, mas assim, isso não poderia ter sido prevenido, né? A prevenção não é sempre o melhor remédio. Então, é o que você falou, é incoerente. Uhum. E doutora, como que funciona o processo judicial com pedido liminar? Então, o pedido liminar, ele vem sempre com um pedido de emergência, né? A gente precisa demonstrar para o juiz de que isso é urgente e precisa ser solucionado de forma célere.
E para isso a gente precisa mostrar a verossimilhança do que a gente está alegando, né? A verdade das alegações. Então, quando um paciente tem um tratamento negado, uma cirurgia de emergência, por exemplo, ele está internado e ele precisa passar por um tratamento e o plano nega, o advogado colhe a documentação necessária, né, para demonstrar tudo isso para o judiciário. Aí ele ingressa com essa ação. É uma ação, na verdade, ela é como a outra, só que como ele tem um pedido liminar, esse pedido ele é julgado logo no princípio da ação. Então, assim que o advogado distribui a ação, o juiz, a primeira coisa que ele olha é o pedido liminar. Normalmente, claro que você demonstrando tudo o que ele necessita e também a negativa da operadora, o juiz determina que a operadora custeie e cumpra, né, com a decisão liminar. E aí ela acontece logo no princípio do processo e só depois disso é que a operadora de saúde se manifesta, que ela se defende, né? Aí tem a colheita de provas e tal, aquela coisa, e termina o processo com a sentença definitiva, que a liminar ela é uma sentença, não deixa de ser uma sentença, só que ela é provisória, e ela é ou não mantida no final do processo. Ah, entendi. E uma outra pergunta que eu ia fazer, e aí acabei passando por cima, com relação a esse assunto que nós falamos anteriormente do reembolso, o profissional que não está atendendo no convênio, que é particular, e que o paciente dele, né, fala, eu preciso pedir o reembolso, e o plano pede relatórios para esse profissional. Dentro da lei do plano de saúde, que consta que o paciente que tem o pedido do tratamento, né, médico, com a guia feita pelo médico, dentro da tabela dele, ele vai reembolsar. Então, esse paciente já tem esse pedido. Já tem o recibo do fisioterapeuta ou do outro profissional. Está tudo ali. Esse profissional tem a obrigação de fazer esse relatório para o convênio reembolsar? Na verdade, eles estão dificultando e cometendo práticas muito abusivas, né? Então, eu gosto de falar bastante no caso de autista, porque as terapias elas são ininterruptas. Sim, sim. E existe uma lei que determina que não tem validade a prescrição médica que atesta que a criança é portadora do espectro autista. Porque eles estavam pedindo todo mês, imagina só, a família da criança que está lá fazendo terapia. Todo mês passando por esse estresse. Todo mês tendo que passar por uma consulta com o neuro. E quando vem a quantidade de sessões? 10 sessões. Aí sim, acabou as 10, aí o paciente tem que voltar no médico. Aí ele precisa de um novo pedido. Porque veio uma quantidade. Exatamente. Mas o profissional que está atendendo no particular, que já deu o recibo, não é obrigado a fazer um relatório. Não é obrigado. O que eles estão querendo é dificultar o pagamento. É isso, eles querem ganhar tempo, eles Nossa, são práticas abusivas para estressar. Quem faz para estressar o profissional que trabalha, todo mundo. Eu fico extremamente irritada. E aí irritadíssima. Joga a toalha assim, e fala, não vou pedir mais nada. nada. Se a gente for pela teoria deles, vocês não querem que o médico prescreva? O cara já prescreveu, já tá bom. O que eu tenho que fazer agora um relatório? Para a pessoa receber o dinheiro, sendo que na lei diz que vai reembolsar dentro da tabela, tendo uma guia médica? Tem operadora que pede o comprovante do pagamento para poder fazer o reembolso. Pedem, todos pedem. É abusivo. A maioria pede. É um absurdo. Nossa. E as carências dos planos, como é que funciona? Então, uma coisa que eu acho muito importante deixar claro é que independente, né, claro, se você acabou de contratar um plano, não migrou nem nada, você tem que cumprir todas as carências e tudo mais. Mas uma coisa que é muito importante deixar claro, que pouca gente sabe, é que caso de urgência e emergência, a carência é de apenas 24 horas da assinatura do contrato com o plano de saúde. É mesmo? 24 horas. Então, você assinou hoje, amanhã você passou mal, deu 24 horas, você já pode
Urgência e emergência. Urgência e emergência. E eles são obrigados a comprar uma carência de um plano anterior ou não? Normalmente, depende do tempo que você ficou, né, no plano anterior, isso acontece naturalmente. Uma coisa também importante para deixar claro é em relação à doença pré-existente. Ah, isso, né? ótimo. A doença pré-existente são 2 anos, né, de carência em relação àquela doença. Mas... Nossa, 2 anos. É muito tempo, Nossa, né? cara. Se o beneficiário tiver também em estado de urgência e emergência em razão da doença que já era pré-existente, ele também tem o direito de ser atendido. Olha que interessante. Ou seja, você tem uma doença crônica, uma diabetes, né? Vamos dar um exemplo assim, né? Uma diabetes, contratou o plano. Se no outro dia você passa mal derivado da diabetes, eles são obrigados a tratar. Ou alguma outra doença pré-existente. Vamos supor, um paciente seu teve uma hérnia. Ah, tá. E aí ele já operou, um exemplo. Sim, ótimo exemplo. Aí... Ele trava da coluna no outro dia. Eles têm que atender. Tem que atender, caso de urgência e emergência. Olha que interessante, porque as pessoas não sabem. Aliás, eu acho que essa faculdade todo mundo deveria ter, né? O direito, né? Porque... mas muita coisa você não é na faculdade que você aprende, só na especialização. Porque nós estamos muito por fora, né? Do que a gente pode, o que é nosso direito, o que não é. E é muito específico de cada caso também, por isso que é muito importante você buscar um profissional especializado na área, né? Para solucionar o caso. E sobre os cancelamentos de plano? Nossa, e agora tá em massa, né? Vem uma avalanche de cancelamento de plano de saúde, uma coisa absurda, um monte de gente que tá em franco tratamento ou tem doença grave e tá tendo seu plano cancelado de uma hora para outra. Uma paciente estava com cirurgia agendada, ela chegou no hospital, o plano falou para ela, não, o hospital, o seu plano cancelou. Como assim? Eu tô com uma cirurgia agendada. E não pode, em hipótese alguma, acontecer isso. E por que está acontecendo isso? Por quê, doutora? Só penso em cifrão. Não tem outra explicação. É aquele paciente que não é vantajoso, Não é vantajoso, vamos cancelar. O que acontece é o seguinte, os planos familiares ou individuais, eles não podem ser cancelados de maneira imotivada. Não podem, em hipótese alguma. Aí... temos os planos empresariais coletivos e empresariais por adesão. Esses planos de saúde, eles podem ser cancelados de maneira imotivada, desde que sigam algumas regras. A primeira delas é que precisa ter no mínimo 1 ano de contrato. É necessário que haja no contrato uma cláusula onde prevê esse cancelamento. E também é necessário informar o cancelamento com 60 dias de antecedência. Mas mesmo assim, o paciente que esteja nessa condição e ele estiver em franco tratamento, ou ele estiver com uma doença grave, ou for portador de algum mal, o plano não pode, em hipótese alguma, cancelar. E mesmo assim, eles estão cancelando. Então, todo mundo tem que saber que isso não pode acontecer e que tem que procurar um advogado. Tem que procurar um advogado. Não pode. Em hipótese alguma. E sobre o limite de terapias? Existe um limite? Isso depende do contrato? Como que funciona? Porque a gente sabe que, por exemplo, vem uma guia lá, 10 sessões de RPG, 10 sessões de fisioterapia. E o paciente precisa fazer mais, né? Principalmente nas condições crônicas. Ele não vai resolver aquela patologia por somatização crônica em 10 atendimentos. Isso não existe. Aí ele vai ter que voltar lá, pedir uma nova guia. Muitos, às vezes, não querem autorizar. Né? Isso é muito burocrático. Sim. Então, como que funciona essa questão do direito do consumidor no plano de saúde dentro dos limites de terapias? As terapias, elas não podem ser limitadas desde que haja a maravilhosa prescrição médica. Sim. Lembrando que existem casos que, no caso do autista, por exemplo, a terapia dele é intermitente. Então,
absolutamente abusivo limitar qualquer sessão de terapia, de fono. Fono, nossa, fono então. E eles sofrem com isso, né? Muito, muito. As famílias ficam desesperadas. E o que tem de plano deles? Mas não é também porque o médico impõe a quantidade de sessões? O médico deixa bem claro que enquanto vai precisar de uma nova avaliação depois de muito tempo para saber qual a terapia que vai continuar, né? Normalmente é a ABA, né, a mais indicada. Sim. Mas mesmo assim, tudo depende da evolução da criança, né? Tem um médico muito querido que ele fala que não existe doença, existe doente. Sim. Né? Que é o que você acabou de falar. É o que eu falo sempre, mas então, é verdade. Não adianta você querer tratar a doença. Mas é que ainda isso está enraizado dentro da própria cultura ocidental, é tratar a doença, e não é o paciente. E para se curar, tem que tratar o paciente. Exatamente. Para chegar no sintoma dele. Como um todo. Como um todo, no exame dele, no sintoma dele. Vou dar um exemplo aqui, antes de eu te fazer a última pergunta. Vamos falar de escoliose, que é um desvio na coluna que acomete muitas pessoas, crianças, fase do desenvolvimento, idosos, adultos jovens. E de todos os desvios posturais, é o que mais, assim, gera consequências. Não só para a coluna, como as hérnias de disco, as discopatias, como articulares, porque é um desvio que altera toda a tua biomecânica. Então, em mim, se eu tenho uma escoliose em C, ou em S, ou você, vice-versa, nós vamos ter compensações de maneiras únicas desse desvio. Então, em mim, eu já estou com o quadril rodado, assimétrico, um pé já entrou em compensação de pisada, já estou com uma rotação de cabeça, no outro paciente não. E aí o tratamento é para escoliose? Não. É para Josiane, para chegar na escoliose dela, porque essa escoliose já gerou muitas compensações dentro de uma cinemática biomecânica, que se eu não detectar tudo isso, eu não chego nela. Entendeu? Então é muito individual. As questões emocionais, a mesma coisa. Então a gente sabe que toda doença, seja biológica, fisiológica, como biomecânica, sempre tem um fundo emocional. Nós somos seres emocionais. Todo mundo é. E quando a gente fala nos transtornos emocionais, vai na ansiedade, na depressão, cada um manifesta por um motivo. Então não é tratar a ansiedade das duas, é tratar eu e você de maneira individual para chegar na nossa ansiedade. Enquanto a nossa medicina não entender isso, esse contexto, porque o paciente ele tem que ser tratado no contexto. O ambiente influencia, ele que sinaliza o gene que cria a doença, isso é epigenética. É o ambiente que nós estamos inseridos. Aí ele está pagando um plano de saúde que ele acredita, né, que está tentando ali se precaver de uma hora que ele mais vai precisar. Quando ele precisa, ele não tem. Aí ele fica com mais estresse e o que ele já tem instalado de doença vai aumentar. Por isso que os danos morais são intrínsecos na ação de saúde. Porque é chamado dano in re ipsa, que você já está... Você está totalmente vulnerável. Totalmente vulnerável. E ainda o plano de saúde nega atendimento para você? Imagina uma pessoa... Sendo que ele é uma empresa que foi procurada para te cuidar. É para tratar da saúde. Gente, como pode, né? É muito contraditório, né? E com relação aos pedidos dos exames que a gente comentou no comecinho, que eu ia te perguntar, eu tenho essa dúvida. Porque como que funciona? Isso está dentro do contrato de cada plano? A quantidade de exames ou qual o exame que eles vão brecar ou não vão brecar? Porque quando eu peço os exames desse meu médico particular, eles não autorizam todos. Eu tenho sempre que pagar particular, pelo menos uns 4 exames. Então, assim, é um direito meu ter todos os exames sendo pagos pelo plano de saúde, que eu já tenho há muito tempo, e eu estou com um pedido médico, independente dele atender no plano ou não é um direito meu. O plano tem esse direito de falar, não, esse eu não vou cobrir. Então, o que acontece é assim, existe um rol, né? O rol, onde existem exames obrigatórios. Ah, tá.
Por isso que você disse que no outro profissional, todos os exames que ele pede são totalmente cobertos. Porque ele já sabe. Já sabe. Mas, obviamente, que se você tiver em franco tratamento, precisar efetivamente... Repetir aqueles exames. E o teu contrato prevê a cobertura da doença que você está tratando, né? O plano tem que cobrir. Eu acho que o mais importante, então, na hora que você vai fechar um plano de saúde, é ler atentamente. Mas ninguém lê, eu mesmo não leio nada. É um contrato de adesão, né? Então, mas é muito tem difícil. Que ler o contrato antes de assinar, tirar todas as dúvidas possíveis. Se possível, acho que até levar um advogado especialista antes de fechar, né? Com certeza. Eu acho que isso que é o mais... Porque nós somos leigos, né? O paciente não sabe, ele lê e não entende nada. Então ele vai e assina. Se Além levar um do que, advogado a primeira especialista... coisa que a maioria das pessoas olha é o valor mensal. Né? Não é nem tanto o produto que está contratando. Você fala, tá bom, tem atendimento nacional? Tem, cabe no meu bolso? Cabe. Então tá bom. Eu vou assinar. Olha aqui. Então tem que ter todo esse cuidado, né? Acho que isso que é o mais interessante. Muito. Né? E de acordo com os reajustes, né? Porque existe um padrão, por lei, dos aumentos anuais e principalmente das idades? Então, existe uma porcentagem, né, anual dos reajustes. Hoje acho que está quase 20%, mais ou menos. E os planos têm que cumprir. Normalmente eles extrapolam. Principalmente com as idades. Também. Né? E aí, obviamente, se você não ingressar com ação, você vai continuar pagando. Porque quando atinge uma idade, aumenta demais. E vai sempre aumentando. Eles podem fazer isso ou tem também uma lei que... Tem, eles precisam seguir sempre a regulamentação. Né? E aí que mora o problema, que é onde o advogado tem que analisar caso a caso. Porque o consumidor não vai analisar. Não. Ele recebe que aumentou, ele fala, vou pagar, porque e muitas assim mesmo. Vezes paga de forma abusiva. Abusiva, né? Porque aumenta muito. Aumenta demais, assim. Então, mais uma vez, a importância de você procurar um profissional da área, um advogado especialista em direito da saúde. Porque quantas vezes você está pagando uma coisa totalmente abusiva, que está fora do que está previsto dentro dos nossos direitos. Porque aumenta demais mesmo. É de acordo até com a parte, não só a faixa etária, mas até o sexo mesmo, entre mulher e homem, né? Quando a mulher está numa idade de engravidar, assim, né? Que engravida, depois de uma certa idade já é outro valor. E sabe uma coisa que eu acho que seria bastante interessante, que era o que a gente estava falando antes da forma preventiva, né? Em vez dos planos de saúde se preocuparem em deixar de cobrir tratamentos, medicamentos e tudo mais, eles deviam incentivar a atividade física, por exemplo, deveriam fazer um programa de pontuação e que com essa pontuação abatesse valores da mensalidade. Fornecer de maneira justa profissionais que atuem na prevenção da saúde, educador físico, fisioterapeuta. A prevenção sempre é o melhor remédio, tanto na saúde quanto no direito. O problema, doutora, é que eles pagam muito pouco. E o profissional qualificado, ele não se submete a trabalhar no convênio. Ele é qualificado e também ele é autoconfiante. Porque o que faz um profissional atender convênio? Ele tem medo de não ter cliente. Essa aqui é a realidade. Ele tem medo de assumir uma responsabilidade de um empreendimento, de um consultório, de uma clínica particular e não ter cliente porque ele não confia nele. E se ele confia nele e ainda por cima é qualificado, fez muitas especialidades, ele não vai estar no plano de saúde. Então o paciente também ele tem que entender que se ele tem condições de investir nele próprio, na saúde dele, na velhice dele, com qualidade de vida, sem dor, porque viver com dor, você não tem saúde emocional. E a sua saúde emocional, a sua saúde mental, ela é fator determinante para você sinalizar genes que vão desenvolver doenças autoimunes em você. O próprio câncer é uma doença autoimune que já foi mais que comprovado que ele está intimamente ligado às tuas emoções. Porque se eu estou me sentindo mal, eu deprimo o meu sistema imunológico. Se eu estou me sentindo bem, feliz, eu
favoreço o meu sistema imunológico. Isso é neurociência, porque a maneira como eu me sinto vai fazer toda uma produção biológica de uma química cerebral dentro dos hormônios, que podem ser hormônios do estresse ou os hormônios da cura e do bem-estar, né, que são os hormônios que favorecem a regeneração do corpo, a cicatrização. Então, se o paciente está com dor, ele está extremamente irritado, estressado, irritado, doente, vai adoecer. Então, não é mais fácil eu ter o meu problema solucionado? Então, se eu posso pagar um profissional qualificado que não vai estar no convênio, eu vou lá e pago porque eu estou investindo na minha saúde. Exato. Porque o que adianta eu chegar aos 90 anos sem qualidade de vida e sem saúde? Não adianta. Claro. Então, acho que nós temos que mudar, na verdade, a nossa mentalidade como um todo, né? Porque aquele profissional que está lá atendendo, ele também tem, por trás desse profissional, ele é uma pessoa que pensa de uma maneira e que tem crenças. Então, quanto mais conhecimento a gente traz para as pessoas, faz com que elas comecem a ficar atentas e a refletir mesmo, né? Mudando esses comportamentos. Exato. Então, que programa incrível. Sanou várias dúvidas minhas. Parabéns por esse trabalho que você faz. E leve muito para as redes sociais esses tópicos que a gente conversou aqui, porque é a dúvida de muitas pessoas, é a aflição de muitas pessoas. E quanta gente está aí sendo enganada. Né? Paga reajustes. Sem atendimento, pagando o plano de saúde. Agora, essa dos cancelamentos é uma coisa assim. Não, é absurdo. Nossa, doutora, como pode, né? Então as pessoas... Mas também, se isso está acontecendo, é porque as pessoas elas não estão indo para cima. Elas estão aceitando. Não pode. Tem que agir, tem que ir em busca dos seus direitos. E o brasileiro precisa ter isso, né, mais voltado em relação à saúde, em relação a tudo. Aos seus direitos, né? E assim, começando pela saúde. Porque sem saúde você não faz nada. O que você faz sem saúde? Você não viaja, você não trabalha, você não ganha dinheiro, você não é feliz. Claro. Né? Saúde é tudo. E com relação à última pergunta, na questão do reembolso, tem um limite para o plano reembolsar de dias? Porque às vezes eu escuto de pacientes assim, que o plano dele reembolsa rápido, 15 dias, 20. E tem pacientes que esperam até 3 meses para reembolsar o primeiro mês que começou comigo. Não, 30 dias. 30 dias. Esse é o limite. Então são 30 dias. Não pode passar de 30 dias. Se isso não acontecer, ele faz o quê? Procura o advogado? ANS. Primeiro ele fala com o plano não vai fingir. Ouvidoria. Vai fingir, ouvidoria e ANS. Tá. Procon. Tá. Não resolveu? Aí não resolveu? Você. Não resolveu? Doutora Giovana, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, doutora. Olha quantas informações que eu tenho certeza que você não sabia. Então foi um programa muito rico, esclarecedor. Espero que você compartilhe com outras pessoas, porque são informações de direito de todos, né? Então nós temos que ter essas informações. Então compartilhe esse episódio, deixa aqui para mim o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida, pode colocar que eu entre em contato com ela e nós respondemos para você. E lembrando para você também se inscrever no canal, se você não for inscrito, porque quando você se inscreve, comenta no vídeo, curte, compartilha, a plataforma entende que esse conteúdo interessa a você, você ajuda o canal a crescer, me ajuda a ajudar não só você, como também outras pessoas. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, então você pode nos escutar do seu carro, da academia, fazendo atividade física, no seu dia a dia, em qualquer lugar. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo episódio.